Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e hoje a gente inaugura um novo quadro no Ciência de Calçada. Nós reuniremos profissionais de diferentes formações para discutir algum tema. E para começar, a gente vai fazer uma conversa sobre neurociências. Para isso, eu trago 3 profissionais hoje. A Marina Galeazzo, que é biomédica e faz doutorado em neurociências e fisiologia na Unesp de Botucatu. A Carla de Moraes, que também é biomédica e fez doutorado em neurociências e comportamento alimentar pela Unesp de Botucatu. E o Eugênio Saraiva, que é cientista da computação e fez mestrado e doutorado em neurociência computacional pela UFCG. Vai ser um prazer ter esses profissionais aqui com a gente hoje, em especial por ter profissionais de diferentes formações falando sobre esse tema tão interessante e desmistificar a neurociência pra gente. Espero que vocês gostem. Um abraço! Bom dia, pessoal! Quero muito agradecer a participação do Eugênio, da Marina e da Carla aqui hoje nessa conversa sobre neurociência. E para a gente começar, eu quero trazer alguns mitos, algumas coisas que são bastante debatidas na neurociência para esses especialistas me responderem hoje. Marina, eu já ouvi falar diversas vezes que a gente só usa 10% do cérebro. Existe essa história, né? Bastante comum da gente ouvir. É verdade isso? Você pode me responder? Oi, Júlia. É um prazer conversar com vocês hoje. Bom dia para todo mundo. Então, isso na realidade é um mito, né? A gente não usa só 10% do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele está em atividade durante todo o dia e durante toda a noite. Inclusive, quando a gente dorme, ele está funcionando, né? Então, existe esse mito de que o nosso cérebro seria um espaço ocioso, né? Onde a gente não ia usar, como se fosse um computador velho, que você só vai usar um pedaço. Não é verdade, a gente sempre está usando. O problema é que muitas das funções ou das coisas que o cérebro está processando, a gente às vezes nem tem consciência. Então, a gente nem sabe o que está acontecendo. Por isso que a gente tem a sensação, né, de que a gente está usando só um pedaço. Por exemplo, as pessoas às vezes acham que a gente usa só um pedaço porque a nossa memória chega uma hora que a gente começa a esquecer as coisas, certo? A gente precisa guardar 50 mil números de telefone, e-mail das pessoas, matéria de prova, e uma hora a gente não consegue lembrar mais. Então, as pessoas achavam que a gente tinha um espaço, né, um limite, um estoque. Isso não é verdade. Até o espaço para guardar memória, ele é, indefinido, né? O problema é que a gente não consegue lembrar de tudo depois, né? Porque para esse cérebro trabalhar, ele precisa de energia. Então, se a gente não tem energia suficiente, a gente não vai lembrar, a gente não vai perceber tudo que ele está fazendo, né? Então, isso é um mito de que a gente usa. E também é um pouco de mito aquela história de que e o cérebro direito é relacionado à parte mais racional, o esquerdo é relacionado mais à parte artística, vice-versa, dependendo se você é destro ou canhoto. Você vai ter funções que elas são predominantemente de um lado ou do outro do cérebro, mas o cérebro sempre está em comunicação, né? Você precisa dos dois lados, do direito e do esquerdo, para fazer todas as suas atividades diárias, para você estudar, para você aprender, para você jogar bola, para você tocar uma música, para você apreciar uma música. Então, existem esses mitos, né, que a gente, principalmente o pessoal que tem um pouco de medo, né, quando a gente fala em neurociência, cérebro, parece uma coisa muito difícil, uma coisa muito obscura. Então, as pessoas acabam tendo essas ideias que a gente tenta, contar para as pessoas que não é bem assim, né? O nosso cérebro pode fazer maravilhas, né? Mas às vezes a gente nem sabe do que ele é capaz de fazer. Esse é o maior problema, eu acho. Que legal, Marina. Muito obrigada. Eu acho que realmente, por a gente não entender exatamente o funcionamento, surgem todos esses mitos e todas essas dúvidas que a gente tem. Mas ouvir um especialista sempre ajuda a gente a esclarecer todas essas dúvidas. Eugênio, eu já ouvi falar, enfim, dizem por aí que no futuro talvez seja possível a gente ler o pensamento das pessoas. Você, como um cientista da computação que trabalha com neurociência computacional, você acha que isso é verdade?
Não só verdade, como algo bastante promissor, né? Vou dizer assim, vai ser algo bastante comum, né? No futuro, né? No presente já tem várias pesquisas aí sendo desenvolvidas, utilizando algoritmos de inteligência artificial para predizer algo que a pessoa esteja pensando, certo? Como é que isso funciona? De maneira bem prática, né? A gente tem o chamado eletroencefalograma, tá certo? Alguém já deve ter feito um eletrocardiograma, enfim, né? O eletroencefalograma é um pouquinho mais, um pouco menos comum, mas ele funciona com alguns eletrodos colocados aqui na parte superior, né, do nosso scalp, aqui na nossa cabeça, e aí a gente consegue registrar o padrão de atividade neuronal dessa pessoa, tá certo? Então, o padrão de ativação, né, dentro de um intervalo de tempo, eu consigo ter essa foto, digamos, de como está se comportando a atividade cerebral dessa pessoa. E aí, digamos que eu peço para essa pessoa imaginar o pai dela, tira uma foto, imaginar o trabalho dele, tira uma foto, digamos assim, né? Registra esse padrão. Na próxima vez que ele vier a ter um determinado padrão, eu posso comparar esse padrão novo com os padrões anteriores. E aí dizer com uma certa precisão de que existe 90% de chance de você estar pensando no seu pai agora, tá certo? Isso tem uma aplicabilidade muito interessante, né? A gente pensando aí no marketing, ou então na interação com objetos, né? Imagina, eu quero mudar de canal, eu penso aqui numa emissora e aí eu mudo o canal da minha televisão, né? Isso vai trazer bastante acessibilidade e inclusão de pessoas, né? Que às vezes são acometidas por alguma lesão, né? E, enfim, tudo que queriam era conseguir mudar de canal e não consegue, né? Por limitações físicas, usando aí a neurociência computacional, em especial, né? A gente consegue fazer essa interação melhor. Então, a gente consegue, né? Não é mito, né? Isso é uma realidade, vai se tornar cada vez mais presente, a chamada telepatia, né? No caso, ter essa comunicação, ok? Utilizando como meio algum dispositivo computacional, né? Um monitor, um computador, e a gente vai conseguir, né? Interagir uns com os outros, tendo esse meio de comunicação. E também a telecinésia, né? No caso, manipulação, movimento, né? De objetos, né? Eu digo como exemplo na televisão, mas pode também ser meu carro, né? Eu penso aqui e ele abre a porta, né, do meu carro. Enfim, a gente já tem várias aplicações, né? Quem quiser pesquisar aí na internet, o pessoal usando a eletroencefalografia, né? Os dados de eletroencefalografia para manipular os jogos, enfim, para tirar foto, né? Imagina, você olha para o seu celular e tira uma selfie, então sem precisar usar os dedos. Enfim, tem várias aplicações aí que vai trazer bastante avanço na área do entretenimento, do marketing, da saúde. Isso é um dos motivos que eu sou tão entusiasta dessa área, beleza? Que legal saber disso, Eugênio. Muito interessante. Obrigada por sua contribuição. Carla, deixa eu tirar uma dúvida. Eu já ouvi falar da diferença do tamanho de cérebro entre homem e mulher, ou até quando a gente pensa que alguns animais podem ter um cérebro maior que o nosso. O tamanho do cérebro ou o número de neurônios está relacionado com a inteligência? Bom dia. Na verdade, isso depende, isso é um mito. Depende no sentido de que já foi descoberto que a quantidade de neurônios não está diretamente relacionada com o que nós chamamos de inteligência, uma capacidade de realizar atividades mais complexas, né? Por exemplo, o homem, né? Trabalhos já mostraram que o cérebro humano possui aí cerca de 86 bilhões de neurônios, mas um elefante tem 200 bilhões de neurônios no seu cérebro. Então, essa diferença, onde o elefante tem mais que o dobro de neurônios, não quer dizer que o elefante consiga executar atividades cognitivas mais complexas que o homem. O que vai importar aí no caso não é a quantidade de neurônios, e sim as conexões que esses neurônios realizam. Então, foram avaliar e descobriram então que a grande parte dos neurônios, dessa grande quantidade de neurônios existentes no cérebro, no encéfalo do elefante, estão localizados numa região envolvidas de controle de movimento desse animal, e não para realizar atividades cognitivas mais complexas. Então, na verdade, não é a quantidade, e sim
a funcionalidade, o que eles estão realizando de atividade, as nossas conexões, aquilo que nós chamamos em neurociência de sinapse, que é a conexão entre células dentro do sistema nervoso. E isso também vale para o homem quando a gente compara o cérebro humano, né? O cérebro no homem tende a ser mais pesado do que o cérebro na mulher. Porém, isso não quer dizer que ele execute atividades mais complexas do que o homem execute atividades mais complexas do que a mulher. Nós temos a mesma capacidade de execução de atividades, independentemente do tamanho cerebral. Que legal saber de tudo isso, gente. Muito obrigada pela contribuição de vocês em esclarecer essas dúvidas.